Vamos começar a trabalhar agora com as orações subordinadas. Antes de eu engrenar e começar a classificação das orações subordinadas, você precisa entender algo muito importante, que a oração subordinada recebe esse nome porque existe uma dependência sintática, ou seja, ela se subordina a uma oração principal. O que quer dizer que, quando nós encontrarmos uma oração subordinada, automaticamente encontraremos uma oração principal, perfeito? Eu posso ter até 2, 3, 4, várias orações que se subordinarão a uma principal, mas o fato é, encontraremos uma principal. E aí vai ocorrer essa dependência sintática, que é uma relação estrutural. E a depender da dependência sintática que nós teremos, nós poderemos ter 3 naturezas de oração subordinada. E é agora que a situação começa a ficar mais interessante, que nós vamos começar a ramificar esse processo. Quando nós estivermos falando sobre orações subordinadas substantivas, nós teremos 7 tipos de oração subordinada substantiva, que serão classificadas, tá? Essas orações serão classificadas a depender da função que exercerem em relação à oração principal. Depois, nas orações adjetivas, existem 2 tipos. E esses 2 tipos estão relacionados à natureza semântica, tá, da intervenção da oração adjetiva em relação a um constituinte da oração principal. Ou seja, aqui é função, aqui é sentido, certo? Se é de explicação ou de restrição. A pontuação vai ajudar muito aqui. E quando nós estivermos falando de orações adverbiais, serão 10 tipos. E desses 10 tipos, nós trabalharemos como se tivéssemos grandiosos adjuntos adverbiais. Então, teremos muita concentração aqui também em conjunções e também no sentido das orações. Evidentemente, aqui eu estou falando das orações que nós chamamos de orações desenvolvidas. Pablo, o que é uma oração desenvolvida? É aquela que possui a conjunção ou o pronome relativo e o verbo conjugado. Depois que nós fizermos todo esse percurso, eu vou mostrar para você como é que você reduz orações. Como é que você vai trabalhar com as orações reduzidas, tudo bem? Mas vai chegar o momento ainda de fazer isso, fique tranquilo. Vamos começar o nosso trabalho aqui, ó, pelas orações subordinadas substantivas. O que é que nós temos que saber em relação a essas orações? Elas vão desempenhar funções que um substantivo desempenharia, tá? Se estivesse lá no período simples. É por isso que eu coloquei aqui, ó, existe uma relação entre o período simples e o período composto por subordinação, e essa relação eu vou demonstrar em todas as frases. Eu vou mostrar para você como é que nós saímos do período simples e chegamos ao período composto compondo um elemento oracional, tá? Essa comparação didática vai servir para você enxergar com muito mais clareza. Veja, aqui eu estou resumindo a nomenclatura que você poderá dar às orações subordinadas substantivas. Então você vai pensar assim, ó, existe oração subordinada substantiva subjetiva, quando ela tiver função de sujeito. Oração subordinada substantiva objetiva direta, quando tiver função de objeto direto. Oração subordinada substantiva objetiva indireta, quando tiver função de objeto indireto. Oração subordinada substantiva completiva nominal, quando tiver função de complemento nominal. Oração subordinada substantiva apositiva, quando tiver função de aposto. Oração subordinada substantiva predicativa, quando tiver função de predicativo do sujeito. E oração subordinada substantiva agentiva, quando tiver função de agente da passiva, tá? Então, são essas as nomenclaturas que você poderá encontrar quando estiver analisando a oração subordinada substantiva. Vamos passar a classificação de cada oração subordinada substantiva agora. Eu vou te explicar aqui no começo como é que vai rolar.
Eu vou sempre colocar uma frase no período simples para eu demonstrar aquela função que vai ser transformada numa função oracional dentro do período composto. Isso é para você não se perder, tá? Então eu vou fazer isso com todas as orações para que você entenda como é que funciona esse processo, tudo bem? Então olha só, primeiro tipo de oração subordinada substantiva. Oração subordinada substantiva subjetiva, ela tem função de sujeito. Como é que isso ficaria no período simples? Bem, no período simples eu nem teria uma oração subordinada, né? O que eu preciso sacar? Como é que eu analiso a frase? Então eu tenho aqui, ó, é necessário o estudo. Eu venho aqui, eu tenho o verbo ser, que é o verbo de ligação. Ao lado eu tenho necessário, que é o nosso predicativo do sujeito. Por que eu estou analisando nessa velocidade? Porque você já estudou isso, tá? Então eu não vou lentamente como se fosse a primeira vez. Perceba, o estudo é a forma do sujeito que apareceu depois do verbo. É aquilo que a gente chama de sujeito pós-posto, né? Colocado depois do verbo. Então, o estudo, esse elemento que está aqui, isso aqui é o nosso sujeito. E aqui é um sujeito simples, tudo bem? Porque o núcleo é a palavra estudo, tranquilo? Aqui eu tenho uma oração. Como é que é o nome da oração ou da frase que tem apenas uma oração? A gente chama de oração absoluta, né? Que é o período simples ou oração absoluta. No período composto, eu vou entender que eu vou ter mais de uma oração. Então veja, é necessário que você estude. Se nós fizéssemos a identificação morfológica, eu tenho aqui, ó, verbo de ligação, necessário. Na morfologia é um adjetivo, na sintaxe é o predicativo do sujeito, mesmo esquema. E este que é que vai representar toda a diferença para nós. Por quê? Porque ele vai ser a conjunção subordinativa integrante. A maior parte das orações subordinadas substantivas, quando desenvolvidas, a maior parte é introduzida por conjunções integrantes. Você já viu isso lá na aula sobre conjunções, tá? Então, o que você faz agora? Marque toda a oração. A oração é que você estude, beleza? E analisa comigo, ó. No é necessário, eu tenho os mesmos elementos. Eu tenho aqui o verbo de ligação e eu tenho aqui o predicativo do sujeito. Se você quiser fazer esse percurso toda vez que você for analisar, fique à vontade, tá? Como é que nós vamos chamar esta primeira oração aqui? Lembra que eu falei que se houver uma oração subordinada, também haverá uma oração principal? Então essa oração é necessário aqui, nesse período, que é um período composto por subordinação, é a oração principal. Desse lado, eu tenho que você estude. Como é que eu identifico a função dela? A função dela é a mesma função dessa expressão o estudo. Então, é necessário oração principal. Que você estude, vamos à nomenclatura. Oração, porque tem verbo. Subordinada, porque desempenha uma função em relação a outra. Substantiva, porque tem ali a função de um substantivo. E subjetiva, porque a função que nós temos ali é a função de sujeito. Ô Pablo, como é que eu faço para fazer isso aí de uma maneira mais fácil? Faz o seguinte, se você tiver muita dificuldade, pegue toda a oração introduzida pela palavra que, tudo isso aqui, ó, que começa aqui no que e termina aqui, e substitua por uma palavra, tá? Eu costumo substituir pela palavra batata. Sério, pô? Sério? E funciona? Funciona, quer ver? É necessário batata. Batata é necessário. Não descobriu que era o sujeito? Descobriu, entendeu? É só facilitar. Pablo, mais uma vez eu vou falar para trocar por isto. Cara, troque pelo que você quiser. Se quiser colocar um X ali, fique à vontade. Porque o que nós estamos fazendo é facilitar a estrutura da oração para identificarmos que ela tem função do sujeito. Então, o que você tem que saber?
De vez em quando a banca examinadora vai destacar, por exemplo, o estudo e o que você estude. E vai pedir para você se esses elementos têm funções semelhantes. Sim. Ou funções análogas. Sim. Porque a função do sujeito que essa oração desempenha é a mesma função do sujeito que o estudo desempenha aqui. Mas perceba, aqui o período é simples, aqui o período é composto. Tanto que dentro da oração que você estude, eu tenho um verbo e eu tenho o sujeito desse verbo, que é a palavra você. Você entendeu? Período composto é mais de uma oração. Então eu posso analisar mais de um sujeito. No segundo exemplo, convém que ele trabalhe. Eu empreguei o verbo convir numa acepção intransitiva, significando é bom, é interessante, tá? Esse convir que está aqui vai ser a nossa oração principal. E agora, troca por batata. O que convém? Batata. Batata convém, se você quiser fazer essa troca. Se você não quiser, não precisa. Você vai pegar aqui, ó, que ele trabalhe. Não tem a conjunção que ali, tá? Você sabe que é uma conjunção que. Eu já te expliquei. Não dá para trocar por o qual aqui. Então, o que nós temos é uma oração subordinada substantiva subjetiva. É uma oração que funciona como sujeito deste verbo. Aqui há uma anotação importante. Toda vez que você tiver uma oração subjetiva, como essas duas aqui, o verbo da oração principal obrigatoriamente deverá ficar no singular, tá? Obrigatoriamente o verbo deverá ficar no singular. Tudo bem? Vá anotando isso no seu material para garantir que você está compreendendo isso que eu estou falando. Tudo bem? Resolvemos as orações subjetivas. Vamos aqui para a objetiva direta. A oração subordinada substantiva objetiva direta vai ter a função de um objeto direto, ou seja, de um complemento verbal. Veja aqui, no período simples, Pedro disse algo importante. Pedro, sujeito, disse é o nosso verbo. E o que foi que ele disse? Ele disse algo importante. Isso é o nosso objeto direto ou complemento verbal. No período composto, o que é que aconteceu? Eu ampliei a sentença. Eu apenas aumentei a oração. Perceba. Pedro disse que entendeu a matéria. Então aqui eu tenho o verbo dizer e aqui eu tenho o verbo entender. Já sei que são duas orações. Onde é que eu corto? Na conjunção. Então veja, Pedro disse barra, que entendeu a matéria. Esta primeira oração aqui, Pedro disse, como é que a gente chama? Oração principal. Pablo, mas como é que eu vou descobrir a função posterior? Faz a comparação. Pedro disse algo importante. O que eu estou colocando aqui? Eu não estou colocando no lugar do algo importante a oração que entendeu a matéria? Essa oração funciona igual a esse elemento, é uma função análoga, contígua. É essa a ideia, certo? Então você vai marcar que entendeu a matéria, você vai marcar isso aqui e vai escrever oração porque tem verbo, subordinada porque desempenha uma função em relação a outra, substantiva porque é a função de um substantivo, objetiva direta porque é a função de um objeto direto. Se na hora de uma prova ou de uma análise você quiser ter certeza, troca por batata. Ele disse batata. Pegou o objeto direto na hora. Por que você tem que saber isso, cara? Tem que saber isso para você entender que você não pode colocar uma vírgula depois do disse, porque não se separa verbo do objeto na ordem direta. Porque aqui eu não separo sujeito do verbo em hipótese alguma. E é por isso que você precisa conhecer essas funções. Faz sentido. É lógico. Eu estou mostrando para você que é lógico. E não venha você me dizer que é difícil. Existe uma diferença muito grande de ser difícil e ser trabalhoso. Difícil é eu pegar esse canetão aqui e fazê-lo flutuar. Isso é muito difícil. Agora, isso aqui é trabalhoso. Exige nomenclatura, vai exigir que você lembre algo que você viu anteriormente, mas não é difícil. As pessoas gostam de associar difícil a trabalhoso, mas não é a mesma coisa, tá?
Isso aqui é simples, porém exige conhecimento da nomenclatura, tá? E é por isso que você tem que ficar constantemente trabalhando. E é por isso que o método é dessa forma. Que nós vamos aqui, ó, pontualmente, item por item, que é para você compreender. Agora que você já conseguiu perceber como é que funciona a objetiva direta, vamos dar uma olhada na objetiva indireta, tá? Você tem o exemplo do período simples. O governo necessita de novos rumos. Então vou fazer análise sintática. O verbo que está aqui é o verbo necessitar, que é um verbo transitivo indireto. Quem necessita, necessita de alguma coisa. Quem necessita? O governo aqui é o nosso sujeito e ele necessita de quê? De novos rumos. Então essa expressão de novos rumos é o complemento verbal, só que aqui é um objeto indireto, haja vista o emprego da preposição. Tudo bem? Para o período composto, eu só vou aumentar o tamanho do objeto indireto e colocar um verbo. O governo necessita de que haja manifestações. Perceba, eu tenho necessitar aqui e eu tenho o haver aqui. São duas orações. Eu coloco a barra onde? Antes da conjunção. Pablo, vai ser aqui? Não, um pouquinho antes, porque a preposição vai participar do próximo elemento. Então, o governo necessita é a nossa oração principal. Se eu chegasse para você e dissesse, o governo necessita, você ia me olhar e ia perguntar, de quê? Não é? Ou seja, você ia pedir para mim, qual é o complemento do necessitar? E eu diria para você, de que haja manifestações. Esta oração que vem aqui tem a conjunção integrante e completa o verbo necessitar. Olha a preposição. Chamaremos de oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. É essa a classificação. Percebeu? Se quiser trocar o que haja manifestações por batata, vai bater aqui, ó. O governo necessita de batata. Percebeu como é que funciona? Muito bem. Aqui você viu essa primeira parte até a objetiva indireta. Você viu 3. Lembre-se de que são 7 tipos de oração subordinada. Respire fundo, continue, tá? Entenda que caso você tenha alguma dificuldade, nós vamos resolver isso. Vamos adiante? Força, guerreiro!